amigos queridos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. E desejamos que a bondade divina possa nos alcançar, dando-nos paz, encorajando-nos para as nossas lutas cotidianas e renovando também a nossa esperança e a nossa força para que a nossa vida seja melhor. Hoje nós vamos refletir em torno de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é pagar o mal com o bem. E para nós pensarmos na profundidade, na relevância desse ensino de Jesus, eu me lembrei de uma passagem interessante e quando tive a ocasião de ler, achei que ela nos ajudava a pensar na importância de nós valorizarmos sempre o bem e procurarmos resolver as questões difíceis sempre da melhor forma possível. O conto vai nos dizer assim que havia 2 mercadores árabes que eram muito amigos, se davam muito bem, se relacionavam de forma muito harmoniosa e se chamavam Amir e Farid. Eles viajavam sempre juntos, às vezes para longas distâncias ou localidades próximas, levando as suas mercadorias para o comércio, no qual eles assim iriam obter os recursos para a própria vida. E numa das vezes em que eles viajavam, levando, como era habitual, os seus servos e todos os pertences que seriam comercializados, eles resolveram parar um pouco perto de um rio. O dia estava muito quente, toda aquela comitiva precisava descansar, eram muitos serviçais, muita mercadoria, eles também estavam cansados e como o dia estivesse muito quente, Farid resolveu banhar-se nas águas do rio. Mas ele não imaginava que o inesperado iria acontecer. A correnteza o levou e ele, que quase em desespero, começou a clamar por socorro. Mas quando Amir viu seu amigo correndo perigo, ele não pensou 2 vezes, pulou na água e conseguiu assim resgatar o amigo ainda com vida. O feito foi percebido por todos como um gesto de coragem, de heroísmo, de bravura, grandeza. E Farid sentiu-se profundamente reconhecido pelo gesto de Amir, que arriscou-se para salvar a sua vida. Então, quando ele pôde se refazer daquele susto, do desgaste daquele momento, ele chamou um dos seus servos e, profundamente comovido, pediu que o servo fizesse uma inscrição numa rocha próxima que estava ali, bem perto deles. O servo veio e ele então pediu: aqui, eu gostaria que você escrevesse o seguinte: neste lugar, Amir salvou Farid, arriscando-se a sua vida para salvar Farid. E esse gesto deve ser sempre lembrado, por ter sido um gesto de bondade e de nobreza. Então a frase ali estava gravada: neste lugar, Amir arriscou-se para salvar a vida de Farid. Estava a inscrição feita, todos agradecidos a Amir pelo seu gesto de bondade, seu gesto de generosidade, de esquecimento de si mesmo para que a vida do amigo fosse preservada. Mas acontece que sucederam-se os dias, novas relações comerciais se estabeleceram, novas viagens, novos feitos, e houve um instante em que os 2 novamente estavam a caminho dos comércios próximos, quando, sentando-se e começando a conversar, perceberam que discordâncias começaram a acontecer entre um e outro. Um tinha um ponto de vista no sentido, o outro tinha outra apreciação a fazer do assunto que estava sendo colocado. E naquele momento, ambos, por questões banais, se exaltaram e iniciaram uma discussão que precisava ser encerrada a fim de não tomar rumos mais difíceis. Mas naquele momento da discussão acalorada, sem que eles pudessem se dar conta disso, do quanto estava sendo difícil para os 2, Amir, num gesto impensado, levantou-se e esbofeteou Farid. Farid ficou muito triste. Amir era um grande amigo. Por que naquela hora ele tinha feito assim? Por que ele tinha agido dessa maneira? Ele nunca tinha agido desse modo com ele. Tinha até arriscado a própria vida a fim de salvá-lo quando ele havia sido levado pela correnteza no dia em que resolveu banhar-se no rio. Mas naquela hora então, Farid começou a pensar: valia a pena valorizar aquele gesto impensado que o amigo teve num instante de exacerbação,
quando na verdade ele era um amigo valoroso de todas as horas com quem ele se dava muito bem. E naquela hora, embora entristecido, ele, que também era um homem bom, aproximou-se de novo do leito do rio e, pegando um graveto, começou a escrever na terra molhada que estava ali próxima. O mesmo servo que havia escrito na rocha o feito generoso de Amir, aproximou-se naquela hora de Farid, e Farid então pediu que ele escrevesse: neste lugar, por questões fúteis, Amir esbofeteou Farid. O servo escreveu, mas observou que naquela hora a água que vinha do rio começou a desfazer aquele registro e em pouco tempo mais nada estava escrito ali. Então o servo perguntou: Senhor, eu não entendi. Quando Amir pulou na água para salvá-lo, o Senhor pediu que fosse escrito na rocha que neste lugar, com um gesto de generosidade, Amir tinha salvado Farid. Mas por que agora, quando ele, numa discussão, chega ao ponto de esbofeteá-lo, o Senhor então escreve bem na terra molhada a inscrição que estava registrada até agora? E nessa hora então a sabedoria de Farid fez-se manifestar para aquele servo, porque Farid disse assim: é exatamente isso que acontece. Os grandes feitos, os gestos de bondade, de amor, de entendimento e de compreensão, os gestos que enobrecem, que promovem o ser humano, devem ser gravados na rocha, para nunca ficarem esquecidos, para que aqueles que os observarem possam aprender com eles a serem também homens valorosos, pessoas de bem. Mas os gestos como esse que Amir teve de uma forma impensada devem ser esquecidos, devem ser lançados no rio do esquecimento, para que não fiquem gravados no nosso sentimento e se transformem em mágoas, nos impedindo de seguir adiante. Os grandes gestos, os gestos bons, aqueles que fazem de nós pessoas melhores, esses sim devem ser sempre registrados na rocha, para nunca mais se apagar. A sabedoria de Farid chama a nossa atenção, porque é evidente que naquela hora é provável que ele estivesse sofrido, até decepcionado com o gesto do amigo. Mas ele se lembrava dos anos da convivência fraternal, do gesto de bondade, da convivência feliz. Valeria a pena esquecer tudo isso por aquele gesto impensado de um instante? Não, ele escolhe naquela hora valorizar o bem, para que o bem pudesse corrigir o mal. A história não nos diz como foi depois, como foi a conversa, como foi o entendimento, mas nós ficamos pensando na lição de Jesus, quando ele nos recomendava pagar o mal com o bem, porque só o bem pode promover as criaturas a posições melhores. Quando o mal acontece, se nós o alimentamos, ele se agrava, como se fosse uma enfermidade que ganhasse proporções muito grandes, sem ter o remédio necessário para o alívio das dores e das dificuldades. Mas diante das agruras do caminho, quando o mal acontece, quando as situações difíceis entram em cena, o bem é chamado a atuar a benefício de todos para pôr um ponto final na discórdia, no desentendimento, na intolerância. Jesus, quando esteve entre nós, fez questão de nos lembrar a excelência do amor em episódios diários da sua vivência cotidiana com os discípulos, com as pessoas do povo que o procuravam, com as mentes que procuravam paz, com os sentimentos que procuravam luz. Jesus sempre exemplificou a nobreza dos gestos de amor. Em Jesus, os gestos de amor se manifestaram com grandeza, mas também foram exemplificados nas expressões diminutas do cotidiano, para que todos nós pudéssemos nos familiarizar com essa proposta e aprender a nossa maneira, por nossa vez, a sermos também homens de bem e corações amorosos. Por isso ele sempre lembrava a necessidade de nós trabalharmos por amar a Deus, reconhecendo que a bondade divina rege a vida, conduz a vida, norteia, cria, gera, possibilita a manutenção da vida. Quando nós confiamos em Deus, nós o amamos
E quando nós o amamos, nós andamos mais próximos dele e somos mais abertos a registrar os benefícios que a sua presença realiza dentro de nós. A presença divina em nós faz de nós pessoas mais fortes, mais destemidas, mais seguras, mais ativas. Mas Jesus também falava da importância de amar o nosso próximo. O próximo que fosse o nosso familiar, que fosse o nosso amigo, que fosse o nosso irmão. Ele lembrava o quanto era importante que o amor fosse alimentado em nós. Porque quando nós nos tornamos mais amorosos, o nosso cotidiano se beneficia disso. E as pessoas que convivem conosco também se beneficiam desse sentimento que nós deixamos se desenvolver dentro de nós. Mas quando Jesus recomendava que nós amássemos o nosso próximo, ele também nos pedia que nós amássemos o próximo como fôssemos capazes de amar a nós mesmos, aprendendo a valorizar aquilo que nós temos de bom, os potenciais que nós temos, as virtudes que já se desenvolvem em nós, e a trabalharmos aquilo que porventura fosse imperfeição, dificuldade, deficiência ou falta de alguma coisa. Com a proposta do amor de Jesus, nós aprendemos também a amar a nós mesmos. Mas Jesus era o mestre por excelência e ele sabia das grandes lutas do caminho, das lutas que cada um de nós enfrenta ao longo da vida, daqueles instantes da dificuldade de entendimento, como aconteceu com Amir e Farid, daquelas horas em que as adversidades ou os adversários surgem, ou as inimizades, os conflitos, as mágoas, as dores. Foi por isso que certa vez, falando com as pessoas que o ouviam, ele lembrou que a lei divina nos pedia amar o nosso próximo, mas pedia também que nós amássemos não só os nossos amigos, mas também os inimigos. Então ele dizia: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, que mérito tereis? Aqui Jesus dizia: tendes ouvido o que foi dito. A lei do olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo, amai-vos uns aos outros. Então, em tantas palavras, Jesus lembrou que se até aquele momento da chegada dele, muitos procuravam a vingança, a desforra, a mágoa, devolver na mesma medida, tornando as dores muito mais graves do que já eram, ele vinha apontar para nós que somente o bem pode ser solução para os problemas que existem. Porque se numa hora difícil, em que alguém nos cria uma dificuldade, nós devolvemos na mesma medida, o mal se torna muito maior. Mas nesses instantes, quando nós escolhemos, apesar de tudo, seguir sendo um homem de bem, seguir alimentando os bons propósitos, seguir investindo nos bons ideais, seguir sendo uma pessoa correta, nós colocamos um ponto final no mal que aconteceu e que poderia se transformar numa dor muito maior. Então, quando Jesus nos recomendava amar os nossos inimigos, ele vinha nos pedir que nós tivéssemos para com eles os pensamentos desejosos da renovação deles, do progresso e da paz. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo a nos ajudar a entender essa lição de Jesus. E a esse capítulo, capítulo 12, especificamente nos itens 1 a 4, ele vinha nos ajudar a pensar na importância de pagar o mal com o bem, do amor aos inimigos. Então, Allan Kardec vem dizer, quando Jesus nos recomendou que amássemos os nossos inimigos, ele sabia que nós não poderíamos ter para com o inimigo, ou para com o adversário, ou para com quem nos feriu, a mesma atitude de solicitude, de entrega e de harmonia que nós teremos com um amigo. Porque há uma lei natural de afinidades. Com os amigos, nós nos sentimos à vontade, nos sentimos bem, compartilhamos a nossa vida, abrimos a nossa casa, queremos que eles compartilhem das nossas vivências. O oposto não nos permite fazer isso. Mas ainda aí, Allan Kardec vem nos ajudar a entender o que é que Jesus estava nos pedindo. Que nós não desejássemos o mal de quem nos feriu. Porque aquele que fere, que cria dificuldades, que causa o mal na vida,
Em algum momento vai ser chamado a reparar as suas atitudes. E na reparação, muitas vezes, ele fará esse despertar com um esforço de lágrimas, de dificuldades, porque ninguém fere a lei divina sem ferir a si mesmo. Por isso, a compaixão que Jesus falava era no sentido de nós sempre pensarmos com vibrações, não desejando o mal dos outros em nenhum momento, mesmo quando essas outras pessoas não se tornaram merecedoras ou credoras da nossa atenção e do nosso carinho. Então, se Jesus nos pedia amar o próximo, amar o amigo, ele também nos pedia que o nosso pensamento fosse sempre aquele que procurasse o entendimento, que procurasse a compreensão, que procurasse encerrar o mal, gerando o bem. Então, amar os inimigos, pagar o mal com o bem significa persistir sempre nos ideais enobrecedores. Se a convivência não é possível, se nós não podemos endossar a atitude do outro, nós pelo menos podemos escolher seguir, fazendo boas escolhas e enfrentando o caminho com a firmeza de ânimo e com a coragem. Então, se circunstâncias difíceis ocorrerem na nossa vida, que nós possamos lembrar a lição de Jesus e permanecer sempre no que seja bom para nós, no que seja bom para o nosso próximo. E possamos lembrar também a frase de Farid para o seu servo: os grandes gestos da vida devem ser sempre lembrados, para que aqueles que os virem possam aprender com eles como a proceder assim, tornando a vida melhor. E aquilo que não servir deve ficar apenas como lição do que nós não devemos fazer para o outro, nem para nós mesmos. Que a nossa escolha seja sempre a escolha do que seja o melhor. Pagar o mal com o bem significa persistir no caminho correto, que é o caminho que Jesus nos ensina, que é o do entendimento e do amor ao próximo, e do amor para conosco mesmo. Desejamos uma semana muito feliz a você que nos ouviu, que nos acompanhou de forma tão carinhosa e gentil. Que Deus possa alcançar todos nós em todos os dias da nossa vida e que nunca nos falte a coragem de permanecer no bom caminho. Muito obrigada por sua atenção e até um outro dia, se Deus quiser.